Hoje nós vamos estudar a equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau será composta por uma incógnita x e pelos coeficientes numéricos que serão a e b, em que a vai vir acompanhado de x, né, que é a incógnita, o número que eu não sei qual é o valor dele. Essa equação do primeiro grau, ela terá um primeiro membro e um segundo membro. O primeiro membro ele é delimitado antes da igualdade e o segundo membro posterior à igualdade. E para me descobrir o valor dessa incógnita, o valor desse x, eu preciso tornar que os números do primeiro membro sejam números semelhantes, ou seja, números com x. E posteriormente, no segundo membro, os números que não têm x. Como é que eu vou resolver isso? Aqui eu tenho o primeiro membro e aqui eu tenho o segundo membro. No primeiro membro, vamos deixar só o número com x. Então, o 8 ele já está no primeiro membro. Eu só baixo ele. Qual é o outro número semelhante ao 8 que vem acompanhando o x? É o 10? Não é. O 10 não vem acompanhando o x. O que vem é o 3. Então, o 3 eu passo ele para antes da igualdade, porque ele está depois. Como ele não tem nenhum sinal aqui presente, ele é positivo, certo? Passa para o outro lado, negativo. Então, fica 8x menos 3x. Tem mais algum número semelhante a ele? A eles? Não tem nenhum outro, porque o que vem com x são somente eles dois. Coloco a igualdade porque eu já delimitei o meu primeiro membro. Agora, o meu segundo membro vai ser composto pelo 10, porque é o único número que não tem x. Mais 10 fica menos 10. Quando passa para o outro lado, ele fica com o sinal inverso. 8 menos 3, então eu subtraio, somo somente os coeficientes. 8 menos 3, 5. Baixo x é igual a menos 10. A equação do primeiro grau simples, nesse caso, deixo x, que é a letra, que é a incógnita, que é o valor que eu vou procurar. Baixo esse menos 10. Contrário da multiplicação é a divisão. Esse 5 ele passa dividindo. X vai ser 10 menos 10 dividido para 5. Então, 10 dividido para 5 vai dar 2. Negativo. Então, o valor de x, nesse caso, é menos 2. Vamos analisar este outro exemplo. Aqui a gente tem um número com x e dois números que não vêm acompanhando o x. Antes da igualdade, primeiro membro, posterior à igualdade, segundo membro. Primeiro membro, vamos deixar só os números que vêm acompanhando o x. 9x está antes, tem mais algum valor? Não tem nenhum outro valor com x. Coloco a igualdade, que é para me delimitar o primeiro e o segundo membro. 24 já faz parte do segundo membro, ele fica com o mesmo sinal positivo, né? Aqui não tem nenhum valor, mas ele, no caso, é positivo. 6 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Muda de sinal. Por que o 6 passou? Porque eu quero tornar o meu primeiro membro apenas os números com x. E o 6 ele não vem com x. Aí eu deixo ele do segundo membro. Eu preciso definir isso antes da igualdade, os números com x, posterior à igualdade, os números sem o x. Nesse caso, eu tenho uma subtração para me fazer. Baixo 9x, 24 menos 6, 18. Aqui, eu preciso isolar esse x, deixo ele sozinho. Baixo esse 18. Contrário da multiplicação é a divisão. Então, esse 9 ele passa dividindo. X é igual a 18 dividido para 9 vai dar 2. Como é que eu sei que essa conta está correta? Se x vale 2, aqui eu vou substituir o x pelo 2. 9 vezes, ao invés de eu colocar x, eu coloco 2, que foi o valor que eu encontrei.
mais 6 é igual a 24. 9 vezes 2 dá 18. 18 mais 6 é igual a 24. 18 mais 6, 24, igual a 24. Então, aqui eu tenho a prova de que essa conta está correta. Analisando essa parte inicial, vamos agora para uns problemas envolvendo essa equação aqui, essas equações por extenso. Por exemplo, um número somado com 40. Um número. Eu sei quem é esse número? Não sei quem é. Então, eu vou chamar ele de x. Somado com 40, então somado dá a ideia de mais, né, de adição. Com 40 é igual a 120. Certo, já está escrito. Agora, para mim transformar ele nessa equação, como é que eu faço? Um número, sei quem é? Não sei. Vou chamar de x. Somado, então vai ser mais. Somado com 40. X mais 40 é igual a 120. Qual é esse número? Pronto, cheguei à equação do primeiro grau e agora eu vou só encontrar o valor de x. No primeiro membro, eu deixo o x sozinho. Tem mais outro número com x? Não tem. Então, eu coloco a igualdade. 120 já está no seu lugar, no segundo membro. 40 está positivo, ó. Antes da igualdade, eu vou jogar ele para depois. Menos mais 40 fica menos 40. X é igual. Aí eu subtraio. Normalzinho. 120 menos 40 vai dar 80. Então, nesse caso, x é 80. Certo. Agora, vamos responder este outro exemplo, para que fique